meu Deus e vosso Deus. Exatamente. Como é que Yeshua poderia dizer que Deus era Deus dele? Será que um Deus pode ser Deus de outro? Quer dizer, eu subo para o meu Deus, eu sou um Deus e tem um Deus que é meu Deus. Isso é... Não é? Então, gente, há muita coisa. As pessoas procuram, às vezes, justificar uma doutrina que foi criada por Roma a partir do quarto século. Foi criada justamente para combater a fé no Deus único, para diferenciar da fé judaica. Foi criada essa teoria para diferenciar da fé judaica, como uma forma de ser diferente dos judeus. Exatamente. Né? E acabou caindo nesse erro que não deixa de ser uma idolatria. E a gente vai ver para frente que o próprio Yeshua, né, a gente já viu que ele fala isso, mas os seus apóstolos também... Shaul Hachalia, Roshai, porque algumas pessoas dizem assim, que o cristianismo atual é fruto da interpretação de Shaul Hachalia, né, do apóstolo Paulo. Mas será que o apóstolo Paulo, ele é responsável por tudo isso que o cristianismo atual prega? Nós vamos ver, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, ele diz algo muito intrigante. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual, ou seja, por causa de quem todas as coisas e nós também por Ele. Ou seja, há um só Deus, veja o bem. Pai. Veja bem, para nós. Nós quem, né? Quem? Ele... Olha, todavia, para nós, para Shaul Hachalia, para aquela congregação, havia um só Deus, não três, não trindade, um só Deus. E quem era esse Deus? O Pai. Na carta aos Efésios também, Rocheza, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. Exatamente. E Yeshua foi instituído pelo Pai como Senhor. Isso é fácil de entender quando você pensa em Adão na criação, né? Adão era senhor de toda a criação. Deus disse, eu te coloco, né, sobre as obras, sobre todas as obras, terás domínio sobre as obras. Então Adão era senhor, por quê? Porque ele dominava toda a criação. Mas o que aconteceu? Adão perdeu esse domínio. Adão entregou esse domínio, esse poder que ele tinha sobre a criação, a Satã, ao diabo. Por isso que o diabo, quando foi tentar Yeshua, diz, tudo isto me foi entregue. Exato. Quem entregou para ele? Adão. Né? Exato. Agora Yeshua veio como Senhor, e isso o Shaul Hachalia fala na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala no segundo Adão. Isso. Ele veio fazer o quê? Resgatar o domínio que o primeiro Adão perdeu. E a carta aos Hebreus, Rocha, e ele fala... é Senhor, e há a passagem que fala que Deus o fez Senhor e Messias. Exato. Na carta dos Hebreus, a carta aos Hebreus, ele fala o seguinte, capítulo 1, verso 2. Nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual no sentido de, por causa do qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão do seu ser. Ou seja, porque ele manifestava nele o caráter de Deus que ele possuía pelo Espírito de Deus que nele estava, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que o deles. Então, ou seja, o senhorio de Yeshua foi dado por Deus, e até porque ele mereceu isso, teve méritos para isso, ao morrer
por todos nós e pagar o preço da sua redenção, né? E o apóstolo Pedro, falando lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala que Deus o fez Senhor e Messias, né? Esse a qual vós matastes, Deus o fez Deus Senhor, o exaltou a príncipe salvador. Exato. Yeshua é príncipe. Pela ressurreição dos mortos, né? Inclusive fala lá. Agora, Rosh Hashai, o próprio Shaul Hashali ainda falando aos Romanos, capítulo 3, verso 30, ele nos diz assim, capítulo 3, verso 30 de Romanos: visto que Deus é um só, eu vou repetir, Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Apóstolo Paulo falando que Deus é um só. Capítulo 3, terceiro verso. Yeshua 30. Sempre aparece, né? Como filho, como Senhor, exatamente, como príncipe, como Salvador. Exatamente. Né? E ele mesmo confessa. Agora, há uma passagem, Shaul Hashaliar fala a Timóteo, né? Isso. Quem é Yeshua nesta palavra que Yeshua fala a Timóteo? Qual é a função de Yeshua? Capítulo 2, verso 5 da primeira carta de Shaul Hashaliar a seu discípulo Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Muito importante. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Veja bem, não que Deus. Coisa interessante, né? Porque há um só Deus, olha aí, e um só mediador. Há uma passagem também em João, no Evangelho de João, que fala assim, que não pode haver mediador quando se trata de uma só pessoa. Como é que eu posso ser mediador para mim mesmo? Não é? Não existe. Não pode haver mediador quando se trata de uma só pessoa e Deus é um. Nós ainda vamos localizar esse texto, colocar depois aí na tela para o nosso telespectador. Deus é um, não pode haver mais que o mediador, né? E Deus é um, então tem que ter um mediador. Deus não pode ser mediador dele mesmo. Exato, não é? É possível. Então há um só Deus e um só mediador. O papel de Yeshua, atualmente, digamos, é de mediador. É por isso que as orações devem ser feitas ao Pai em nome de Yeshua. Não deve se orar para Yeshua e nem para o Espírito Santo, como alguns querem, né? A oração deve ser feita ao Pai em nome de Yeshua. Mas lembrando também que não adianta orar, né? Porque está escrito que Deus não ouve a pecadores, né? É verdade. Mas é necessário que a pessoa que ore esteja, pelo menos se ele for gentio, que ele esteja pelo menos na condição de Cornélio, não é? Cornélio era justo, temente a Deus, tinha bom testemunho dos judeus, não é? Então, era um homem que já vivia praticamente uma fé judaica e Deus teve misericórdia dele. Deus não ouve a pecadores, não basta orar, não é dizer que a gente vai orando, Deus vai ouvir, né? A gente tem que colocar o coração nas mãos do Eterno, se converter ao Eterno, abrir mão daquilo que eu penso, que eu acho, que eu acredito e acreditar verdadeiramente na Torá. Agora veja bem, telespectador, tem pessoas que usam esse texto, mas não sabem nem o que ele significa. Tiago, capítulo 2, verso 19, fala dos demônios. E que os demônios creem e estremecem. Mas no que eles creem? Diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Veja bem, Roshai, até o diabo sabe que Deus é um. Até o diabo. Mas ele quer que o povo entenda que não é. Que Deus é 3, é 2. São 3 pessoas, que Jesus é o próprio Deus, coisa do gênero, né? Voltamos no próximo bloco.